Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso gratuito Excel Excelente. Meu nome é João Paulo e através desse curso eu vou te ensinar as principais fórmulas do Excel, as principais funções que você deve saber, como criar uma tabela totalmente automatizada no Excel. Quando você seleciona os valores, ela atualiza para você de forma automática. Também vamos aprender como fazer funções de busca. Além disso, também a caixinha de seleção. Você consegue selecionar os seus dados e o restante das informações também é atualizado de forma automática. Vou te mostrar como criar aqui o gráfico de colunas. Também iremos aprender o gráfico de pizza, o gráfico de setores e também aqui o gráfico de linhas. E toda vez que algum valor é atualizado, o gráfico também atualiza de forma automática. E além de tudo isso, é claro, eu vou te ensinar como criar um relatório no Excel. Ou seja, pegar o seu documento e salvar em PDF ou mesmo imprimir ele. Então, pessoal, fica aqui comigo nesse curso e bora ficar excelente em Excel. Se você quiser baixar essa planilha aqui que eu usei no curso, vou estar deixando o link na descrição aqui do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Só clicar no link, 100% gratuito, tá bom? E a planilha é automaticamente enviada aí para o seu e-mail. Beleza? Valeu, pessoal! Essa é a tela inicial do Excel e é aqui que a maior parte das coisas acontece, onde você constrói as suas tabelas, os seus gráficos, as suas fórmulas, funções, faz os seus relatórios, suas tabelas e gráficos dinâmicos, os seus dashboards. É aqui onde toda a mágica acontece. E eu vou mostrar aqui para você, nessa aula inicial, como é que funciona aqui essa estrutura do Excel, como é que está organizada as coisas, as ferramentas que temos à disposição para poder utilizar e alguns outros detalhezinhos aqui importantes para que você consiga acompanhar todo esse curso aqui da melhor maneira possível. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é aqui em cima, as chamadas guias. O que são guias? É essas abas que ficam aqui em cima. A gente tem página inicial, tem inserir, temos também layout da página, temos fórmulas, dados, revisão, exibir, tem aqui uma guia especial que eu habilitei, desenvolvedor, e também tem aqui a guia de ajuda. Tá bom? Todas essas abas que ficam aqui em cima são chamadas de guias. E dentro de cada uma dessas guias, você tem várias ferramentas. Então, por exemplo, se você clicar aqui na guia de fórmulas, você tem várias fórmulas que você pode utilizar aqui no seu Excel. O que são essas fórmulas? Se você quiser, por exemplo, fazer uma soma, fazer uma subtração, uma multiplicação, divisão, você quer tirar a média de alguma coisa, você usa essa guia, tá bom? Então, por exemplo, soma, aí você também pode fazer aqui uma soma com critérios, né, que é o soma C. Você também tem funções de lógica, você tem funções aqui de pesquisa e de referência, enfim, tem muita coisa. Cada guia tem várias ferramentas e funcionalidades, tá bom? Em dados você tem outras várias funcionalidades e ferramentas. Em inserir também, aqui é aquela guia principal onde a gente coloca os gráficos, tá bom? Aqui você vai ter vários gráficos para poder adicionar. Página inicial é onde você consegue configurar as fontes, colocar em uma formatação condicional na sua planilha também. Então aqui, pessoal, na parte de cima, onde tem as guias, é onde você encontra todas as ferramentas do Excel, tá bom? Você vai clicando aí nas guias e tem várias ferramentas e opções aí para você utilizar. Já um pouquinho aqui embaixo, temos a caixa de nome. O que é essa caixa de nome? Se você reparar, está escrito A1. O que é esse A1? É a célula que está selecionada. Está vendo que a minha célula, esse quadradinho em verde, ele está diferente dos demais quadradinhos que estão em cinza? Então, cada quadradinho desse é uma célula. E a célula que está em verde, esse quadradinho em verde, é a célula que está selecionada. E justamente essa célula é chamada de célula A1. A1 é o nome dela. Você pode ver pela caixa de nome. Ou ainda, você também pode ver pelo seguinte, ó, A, B, C, D são as colunas do Excel. E o 1, 2, 3, 4 são as linhas. E vai de forma quase infinita, tá bom? Então, se você selecionar qualquer célula, é só clicar em qualquer lugar aqui da tela. Essa célula que eu selecionei, por exemplo, é a célula E7. Por quê? Porque é a coluna E, linha 7. Se você também vê na caixa de nome, é a mesma coisa, E7, tá bom? Então é assim que você dá um nome para a célula do Excel. E lembrando, cada célula do Excel tem um nome próprio, tá bom? Essa célula, por exemplo, é a B2. Está na coluna 2, linha 2. E aonde a gente estava? Coluna A, linha 1, célula A1. E aqui ao lado é a barra de fórmulas. A barra de fórmulas é uma barra onde você pode escrever as coisas. Então, por exemplo, se você quiser escrever na sua célula, tem dois modos diferentes de você fazer isso. O primeiro é através da barra de fórmulas. Você clica aqui, ó, escreve aí o que você quiser, dá um Enter, e a célula que estava selecionada, ela é preenchida conforme o texto que você escreveu. Se você quiser escrever de outra maneira, lembra que eu falei que tinha duas maneiras? A primeira foi essa que eu te mostrei, pela barra de fórmulas, e a segunda maneira é o que eu vou te mostrar agora. Você seleciona qualquer célula e dá 2 cliques nela.
Aí ela vai abrir para você, onde você também pode digitar qualquer coisa. Beleza? Então, as duas maneiras de poder digitar aqui na nossa célula. Uma outra coisa que eu quero te mostrar são as abas do Excel. Eu falei das guias, que são essas abas aqui de cima, tá bom? As abas de cima são as guias e tem as abas de baixo do Excel, que é onde está escrito planilha 1. Se você clicar nesse sinalzinho de mais, nova planilha, ele adiciona para você uma nova aba, onde contém uma nova planilha em branco, vazia, sem informação nenhuma. Então, se você reparar, a planilha 1 é onde a gente colocou aqueles textos, ó, ABC, ABC, e aqui na planilha 2 não tem nada, né? Até porque é uma planilha nova. E você pode ir adicionando planilhas, clicando aqui nesse sinalzinho de mais. Ah, e se eu quiser excluir alguma planilha, né? Tem muita planilha no meu Excel. Aí você clica com o botão direito, excluir, e pronto. A planilha já é excluída aí para você, tá bom? Então você vem excluindo as planilhas. Se você quiser excluir mais de uma vez só, você segura o Shift, tá bom? Você segura o Shift e aperta aqui a planilha 2, por exemplo. Aí selecionou as duas. Botão direito, excluir. Ficou só a planilha 1 mesmo pra gente, como já estava anteriormente. E uma última coisa aqui que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é aqui embaixo de mim, onde tem essa barra, e você consegue deslocar as células do Excel para a esquerda e para a direita, e essa barra aqui em cima, que você consegue deslocar para cima e para baixo aqui a sua tela do Excel. E também aqui um pouquinho mais abaixo você tem o zoom, onde você pode clicar aqui em mais, ele aumenta o zoom para você, ou aqui no sinalzinho de menos, onde ele diminui o zoom, tá bom? Vamos deixar aqui com um zoom um pouquinho maior, fica até mais fácil de vocês enxergarem as informações, né? Aqui ao lado a gente tem a visualização normal, aqui embaixo layout da página. Se você clicar aqui em layout da página, olha o jeito que ele fica, ele muda totalmente o layout de visualização. É muito utilizado para quem vai fazer impressão, vai imprimir relatório, vai salvar em PDF, é legal a gente utilizar aqui essa guia. Ou ainda você pode utilizar essa opção aqui do lado, ó, visualizar quebra de página. Aqui tá vendo que ficou tudo cinza escuro, com exceção ali daquele quadradinho branco. Vamos dar um zoom aqui, vamos ver o que está escrito. Vamos lá, ó, clica aqui no sinalzinho de mais, ó, vamos aumentar essa tela. Ó, tá escrito aqui, ó, página 1, ou seja, quando eu for imprimir esse meu arquivo no Excel, salvar em PDF, apenas essa página onde está em branco, com essa borda azul, será impressa. Tudo que está fora não vai ser impresso, não vai ser imprimido ou não vai ser salvo em PDF. Então é isso aí, pessoal, a gente já viu aqui as principais ferramentas e funcionalidades do Excel. Vamos começar então a aprender a utilizar o Excel e ficar excelente em Excel. Bora lá! Nessa aula, eu e você vamos construir juntos aqui, passo a passo, as fórmulas básicas do Excel. Iremos aprender tanto fórmulas quanto funções. Função de soma, fórmula de soma, ou multiplicação, divisão, subtração. Vamos ver aqui na prática, passo a passo, como é que faz essas operações. A primeira coisa que eu quero te mostrar é como é que muda o nome aqui da minha aba no Excel, na minha planilha. Olha só, porque está escrito planilha 1. Só que, na verdade, essa aula aqui vai ser sobre fórmulas básicas. Então, eu quero colocar esse nome aqui nessa minha aba, aqui embaixo. Como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você vai dar 2 cliques, 1, 2, pronto. Agora já habilitou para você trocar o nome aí, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, fórmulas básicas. E depois que você escreveu, você aperta o Enter e pronto. Só isso. Agora, vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui alguns números para a gente poder fazer a operação com esses números. Então, olha só, 20... Aí na célula de baixo, como é que eu fiz para mudar a célula para a seleção? Deslocar uma para baixo, estava aqui no 20, aí quando eu apertei o Enter, ele foi para baixo de forma automática, tá bom? Então é só isso, é só você apertar o Enter para deslocar a célula para baixo. Aí aqui é 5, ó, depois é 100, 2 e 10. Beleza, agora aqui ao lado vamos colocar o segunda fileira de números, que é 2, 5, 5, 10 e 10. Beleza. Agora a gente vai fazer aqui as operações, tá bom? Vamos fazer a soma, multiplicação, subtração e divisão. Eu vou até fazer o seguinte, vou te ensinar uma outra coisa, ó. Eu fiz esses números aqui, ó, vou selecionar todos, ó. Clico, seguro e arrasto. Selecionei todos os números. Eu vou descer eles uma linha para baixo, porque eu acho que ficou muito perto aqui do meu título, tá vendo? Então eu vou descer eles uma linha para baixo, ó. Então aqui nessa borda verde, tá vendo? Eu clico aqui nessa borda verde, clico, seguro e arrasto uma linha para baixo, ó. Aí tudo é deslocado para baixo. Beleza. Aí aqui, pessoal, eu vou escrever soma. Depois eu vou fazer a minha subtração. Depois é a minha multiplicação. Depois a minha divisão. Dá para perceber o que aconteceu, né? Não está dando para eu ler o nome completo da subtração e da multiplicação. Por quê? Porque o nome está maior do que o espaço que eu tenho aqui na minha coluna.
Então, como é que eu faço para corrigir isso? Existem algumas maneiras de você fazer isso, tá? 3 maneiras, a princípio. Só que eu vou te mostrar 2. A primeira é você dar 2 cliques aqui, ó, nessa divisão da coluna E com a coluna F. Por quê nessa divisão? Porque é justamente aonde faltou espaço para subtração, né? Então eu clico aqui, ó, 1, 2, de forma automática, ó, a coluna é deslocada. Deixa eu voltar para você ver. Ó, vou apertar essa setinha aqui em cima, ó, para ele voltar uma ação que eu fiz, ó. Então ele voltou do jeito que estava. Dou 2 cliques, ó, 1, 2, e aí a coluna é ajustada, tá bom? A outra maneira que eu falei para vocês é você clicar, segurar e arrastar do tamanho que você quiser, ó. Ah, faltou um pouco, então você aumenta mais, até o tamanho que você quiser. Por exemplo, soma, dá pra gente diminuir um pouquinho, ou dá para você aumentar se você quiser. Tá bom? É bem configurável o tamanho das colunas e também das linhas, tá? As linhas funcionam dessa forma também. Beleza? Então vamos lá. Aqui na minha soma, como é que eu faço a soma entre esses 2 números? O 20 e o 2. Olha só, eu clico aqui na célula da soma, digito o igual. Lembre-se, sempre que você for digitar uma fórmula, uma função no Excel, você precisa utilizar o igual. É o mais importante de tudo, é o primeiro passo, passo número 1. Igual, tá bom? A soma é interessante porque você pode fazer ela de 2 maneiras. A primeira é escrever soma, e aí você seleciona essa função aqui, ó, soma, dá 2 cliques nela, e seleciona os números que você quer somar. Você pode estar selecionando de 2 maneiras. Uma, selecionar o primeiro número, ponto e vírgula. Selecionar o segundo número que você quer somar. Aí você fecha o parênteses, soma da célula B4, que é a célula azul, mais a célula C4, que é a célula vermelha. E aperta o Enter. Somou, olha só, 20 com 2, 22, tá certinho, né? A outra maneira de você fazer isso é o seguinte, ó, vou clicar aqui na célula de baixo, igual, soma, seleciona aqui a soma, e agora você vai fazer o seguinte, ao invés de selecionar o 5, ponto e vírgula, e selecionar o outro 5, né, a outra célula, dá pra gente fazer da seguinte maneira. Você seleciona os 2 ao mesmo tempo, então você clica, segura e arrasta. Tá vendo que selecionou os 2 5 ao mesmo tempo? Aí você fecha o parênteses e aperta o Enter. Também funciona. Somou 10. E o outro tipo de soma que existe é, ao invés de você usar a função soma, que é onde você seleciona, né, aqui na caixinha a soma, você usa o operador mais, o sinalzinho de mais. Então, vamos lá, igual, seleciona o primeiro número, que é 100, mais, olha o sinalzinho de mais, 5, aperta o Enter. Beleza, funciona da mesma forma. Então, você pode estar utilizando, ó, a função de soma, ou você pode estar utilizando, ó, a função, a fórmula mesmo com o sinalzinho de mais. Seleciona a primeira célula, mais a segunda célula. Vamos fazer de novo, ó, igual, 2 mais 10. Aperta o Enter. Vou fazer de novo, mais uma vez, igual, 10 mais 10. Aperta o Enter. Beleza, terminamos aqui a coluna da soma. Agora vamos para a subtração. A subtração não existe função que faça subtração. Então a gente tem que fazer com um sinalzinho de menos. Vamos lá, igual, o primeiro número menos o segundo número. Olha o sinalzinho aqui que eu usei, o operador. Sinalzinho de menos. Só apertar o Enter e pronto. Ah, mas professor, eu preciso agora então ficar... Se eu tiver 100 linhas, eu preciso ficar fazendo uma por uma? Não, não precisa. Eu vou te mostrar aqui como é que você faz isso. Como a gente já fez aqui a subtração para a primeira linha, você clica aqui, ó, no canto inferior direito, você clica, segura e arrasta até o final. Dessa forma, ele puxa a fórmula para os demais números, tá bom? Então, se você reparar, olha só, vamos conferir aqui a segunda linha. Ele fez certinho, ó, B5 menos o C5, ou seja, primeira célula menos a segunda. Se a gente descer aqui mais uma, olha só, ele fez a primeira célula menos a segunda, tá certinho também. Então, ele já fez de forma automática para a gente. O Excel é muito bom com isso. Multiplicação. A multiplicação existe, tanto função quanto fórmula. A função da multiplicação, ó, é igual, multi, tá? Essa aqui, ó, a primeira, multi, dá 2 cliques, e aí você seleciona. Igual a soma, tá bom? É o mesmo funcionamento, mesmo princípio. Primeiro número, ponto e vírgula. O segundo, ou ainda, se você preferir, você seleciona os 2 ao mesmo tempo. Ó, clica, segura e arrasta. Seleciona o 20 com 2, ele vai fazer a multiplicação. Vai dar 40, né? Olha só, 40. 20 vezes 2 é 40. E aí você pode, ó, como eu mostrei para você, arrastar para todo mundo, descer essa fórmula, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Arrastei para todo mundo, e aí ele aplicou a função de multiplicação para todas as linhas. A outra maneira de você fazer essa multiplicação, deixa eu apagar só metade aqui, ó. A gente faz aqui, ó, a partir dessa terceira linha. Igual o primeiro número. E aí, como é que faz o sinalzinho de vezes? Será que é esse daqui, o X? Não é, né? Sabe qual que é? Esse aqui, ó, a estrelinha, tá bom? Asterisco. Então, ó, primeira célula, asterisco, a segunda.
Então, o asterisco ele faz a função de multiplicação aqui no Excel, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 100 vezes 5. Vou apertar o Enter, vai ter que dar 500, né? Aí, tá certinho. E agora, é só arrastar essa informação que a gente preencheu para essa linha para as demais, e aí já é preenchido de forma automática para todas as linhas. Só faltou agora, então, pessoal, a gente fazer aqui a divisão no Excel. Como é que faz a divisão? A divisão dá para a gente fazer, ó, selecionando o primeiro número dividido pelo segundo número. Você viu como que eu usei o dividido aqui no Excel? É o operador, ó, é essa barrinha deitada aqui para a direita. Aí você aperta o Enter, ele já retorna para você, ó, 20 dividido por 2 é igual a 10, beleza? Vamos fazer mais uma vez, igual, nunca se esqueça do sinal de igual, tá bom? Primeira célula, barra, segunda célula. Aperta o Enter. Aí, certinho. Agora é só a gente clicar aqui e arrastar até o final. Clica, segura e arrasta. Beleza, pessoal. Agora, ó, tudo já foi preenchido da maneira correta, tá bom? Então, esta aqui foi a aula de fórmulas básicas. Vamos continuar aqui, vamos ver o que mais tem para a gente aprender de Excel. Beleza? Te espero na próxima aula. Na aula anterior, aprendemos as fórmulas básicas e agora, nessa aula, iremos aprender as funções básicas. Mínimo, máximo, maior e menor. Essas funções que a gente vai aprender aqui são funções muito úteis aí para você utilizar no dia a dia. Então, bom, vamos utilizar, né, a mesma tabela da aula anterior, que é essa tabelinha aqui. Vou utilizar a primeira lista também como informações. Então, vamos lá. Eu quero aqui a função maior, depois a função menor, depois a função máximo e a função mínimo. Eu vou tirar o zoom um pouco aqui da tela para que vocês consigam ver todas as informações de maneira correta. Então, ao invés de eu clicar aqui no sinalzinho de menos para reduzir o zoom, eu vou com o meu mouse, esse rolinho aqui dele, ó, eu vou segurar o Ctrl, seguro o Ctrl, e se você rolar o mouse para trás, ele tira o zoom. Se você passar o scroll para frente, ele aumenta o zoom. Então, ó, quando esse rolinho aqui do seu mouse é chamado de scroll, tá bom? Então, ó, você dá um Ctrl e rola para trás. Aí ele tira o zoom aí da tela. Ficando dessa forma, mais fácil de visualizar as informações. Então, ó, deixa eu só selecionar aqui essa primeira lista. Primeiro, ó, são duas listas de números, né? A primeira coluna de números e a segunda coluna. Mas eu vou selecionar só a primeira aqui para este exemplo. Então, seleciona a primeira. E aí, pessoal, ó, clico aqui nessa caixinha de cores. Deixa eu só dar um destaque aqui, ó, para a gente saber que é essa lista que a gente está usando. Beleza, aqui no maior, vamos utilizar então a função maior. Digita igual, sempre digita igual, tá bom? Maior, intuitivo pra caramba, né? A função maior, como que é o nome dela? Maior, né? Então tranquilo de lembrar. Dá 2 cliques, matriz. Ixi, o que é matriz? Matriz é a lista que você está usando. Não importa se ela tem, se você for selecionar tudo isso daqui, por exemplo, ou se você for selecionar só essa lista aqui, tá bom? Então não importa. Aí você seleciona a lista que você está usando, ponto e vírgula, e agora quem que é o K? O K, pessoal, você pode digitar os números 1, 2, 3 e infinitos. O K basicamente significa o seguinte, ó, aqui é a função maior, então se você digitar o número 1, ele vai retornar o primeiro número maior, o maior de todos. Se você digitar o 2, ele vai retornar o segundo maior. Se você digitar o 3, ele retorna o terceiro maior. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu digitar aqui o número 1, fechar parênteses e apertar o Enter. Ele retornou que o maior da lista é o 100. É o 100 que é o maior da lista? É, né? Se você analisar aqui, ó, o maior número de todos é o 100. Vamos fazer de novo, ó, igual, maior, seleciono ele, seleciona toda a nossa lista, ponto e vírgula. Agora no K eu vou colocar o 2, ou seja, vai me retornar o segundo maior. Então ao invés dele retornar o 100, ele vai retornar o 20. O 20 dentro dessa lista nossa é o segundo maior número. Então aperto o Enter e aí ele retorna para a gente o segundo maior número, que é o 20. Beleza, pessoal, então já está funcionando aqui a nossa função de maior. E agora é isso. Não precisa nem arrastar para baixo, né? Porque não faz sentido, né? O maior é o maior número, enfim. O que dá para a gente fazer aqui também, que eu queria mostrar para vocês... Bom, eu mostro no finalzinho aqui do vídeo, vou te mostrar um outro jeito de você fazer um ranking, tá bom? Com o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, de forma automática, tá bom? Então, no finalzinho do vídeo eu te mostro como é que faz isso. Menor igual, menor, intuitivo pra caramba também, né? A função menor, o nome dela é menor. Você clica aqui, dá 2 cliques nela, é a mesma funcionalidade da função maior. Então você seleciona a matriz que você quer trabalhar, ponto e vírgula, o K. O que é o K? Se você digitar o número 1, ele retorna o menor de todos, o primeiro menor. Se você digitar o 2,
ele retorna o segundo menor número, o 3, o terceiro menor, e assim por diante. Então vamos digitar o 1 para ver qual é o menor número da lista. E retornou o número 2. E está correto, né? Porque se você olhar a nossa lista, o 2 realmente é o menor número. E agora o máximo, pessoal. E aí, como é que é essa função? Vamos ver qual que é a diferença? Ó, máximo, não pode esquecer do acento, tá bom? No A. Aqui, ó, máximo. Número 1, número 2. Então, pessoal, a diferença aqui, basicamente, ó, do máximo para o maior, é que você consegue, que ele sempre vai retornar para você, a função máxima, sempre vai retornar o maior valor. Sempre é o maior valor. Agora, quando você usa a função maior e menor, você consegue selecionar exatamente se você quer o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro. Já aqui no máximo você não tem essa possibilidade, né? Então, ó, deixa eu selecionar todos os números, apertar o Enter. Ele retorna para a gente o número 100. Por quê? Porque o 100 é o maior de todos, é o máximo. É o maior número que a gente tem aqui nessa lista. E aqui o mínimo é a mesma coisa da função máximo, só que ele pega o menor de todos. Dou 2 cliques, seleciono a nossa lista e aperto Enter. Beleza. Então, ó, basicamente a diferença de maior para máximo é que o maior você consegue selecionar, ranquear o primeiro, o segundo, o terceiro da forma que você quiser, e o máximo não, ele sempre pega o maior. Agora, do menor para o mínimo é a mesma coisa. O menor você consegue ranquear o número, se ele é o menor de todos, se ele é o segundo menor, o terceiro menor, e aqui no mínimo você não consegue fazer isso, ele sempre pega o mínimo para você. E como eu falei ali no comecinho do vídeo, vou te mostrar aqui uma outra forma de você fazer esse maior e menor, enfim. Eu vou digitar aqui ao lado, ó, fazer aqui o 1, depois o 2, depois o 3, ou, se você preferir, para não ficar digitando 1, 2, 3, 4, 5, você pode fazer o seguinte, ó, seleciona apenas os 2 primeiros, e aqui no cantinho, ó, você clica, segura e arrasta, até dar o número 10 ali naquela caixinha, tá vendo? Viu o número 10? É porque já chegou no número 10. Aí você solta, ó, o Excel ele preenche de forma sequencial. 1, 2, 3, 4, 5, até o número 10, ou até onde você quiser, né? Se você arrastar tudo isso aqui para baixo, ele vai preenchendo de forma sequencial. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Isso daqui é só uma coluna auxiliar que eu criei. Porque lembra que aqui no maior, eu falei para vocês ó, que esse K, essa variável K, ela indica se é o maior de todos, se é o segundo maior, o terceiro maior. Então, ao invés de eu colocar o 1 aqui, eu vou apagar esse 1 e vou selecionar essa célula aqui ao lado. Eu selecionei a célula M4 ao invés de colocar o 1. O que isso significa? Significa que, ao invés dele procurar o valor que eu digitei aqui, ele vai pegar essa célula como referência. Só que, como a célula está digitada o número 1, ele vai retornar o número 1 aqui. Então, se eu apertar o Enter, olha o que acontece. O maior continua sendo 100, porque ele puxou a referência do M4 e o M4 é 1. Só que agora, se eu mudar aqui para 2, ele vai puxar para mim o segundo maior. Então, olha só, digitar o 2. Quando eu apertar o Enter, você vai ver que essa célula aqui do maior vai mudar. Então, ó, Enter, mudou para 20. Por quê? Porque agora, aqui na minha função do maior, o M4 não equivale mais ao número 1, mas sim ele equivale ao número 2. Então, aqui ele pegou a minha lista e viu qual é o segundo maior. E por que eu fiz isso aqui? Por que eu mostrei isso para vocês? Porque agora a gente vai abrir essa fórmula e vai descer ela. Dessa forma você consegue criar um top 10, com o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior e assim por diante. Só que você concorda comigo que vai faltar número aqui, né? Porque não tem 10 números. Então vamos preencher aqui uns 10 números, né? Quaisquer. Vamos lá, colocar aqui, por exemplo, o 7. Vamos colocar aqui o 30. Vamos colocar o 50. 200. E vamos colocar aqui na última linha o número 1000, que é um número bem grande, né? O maior de todos. E agora aqui, pessoal, na função do maior, ao invés da gente selecionar só esse pouquinho de lista aqui, a gente seleciona tudo. Seleciona toda a lista. E vou apertar o Enter. Vamos só pintar também toda a lista para ficar igual. Seleciona tudo, aperta aqui a caixinha de cor, que aí ela pinta conforme a última cor que você escolheu. Como eu tinha escolhido o azul, só de eu clicar aqui nela, ela já fica com o azul salvo, tá bom? Então aqui, pessoal, agora, nessa função de maior, ele retornou para mim o número 1000. Exatamente, né? Porque o 1000 é o maior número aqui da nossa lista. Então vamos fazer o seguinte, vamos descer essa lista e vamos ver o que acontece. Vamos descer essa função, né? Olha só o que aconteceu. Aqui embaixo começou a retornar número. O que é isso? É porque ó, quando eu desci a fórmula, a referência da onde estava puxando os valores também desceu. Você vai entender, ó. Deixa eu abrir aqui essa fórmula. Está vendo que a seleção, ao invés de estar aqui em cima, ela arrastou aqui para baixo? Isso acontece toda vez que eu desço a fórmula. Inclusive, você percebeu ó, que essa referência em vermelho também desceu.
ela estava aqui em cima, aí ela vai descendo linha por linha até chegar na linha que você colocou a função. Então como é que eu faço? Ó? Essa coluna aqui de vermelho que desceu, é isso mesmo, tem que descer, né? Porque agora eu quero o sexto maior, na função aqui de baixo eu quero o sétimo maior, depois eu quero o oitavo maior, aí tá certo, né? Tá descendo de forma correta. Só que a minha lista não pode movimentar, ela sempre tem que ficar travada aqui, ó. Sempre tem que ser a mesma lista. Como é que eu faço para travar essa lista? Então, ó, aqui na primeira seleção, na primeira função que eu fiz, na primeira célula, eu abro ela, ó, seleciono aqui, ó, em azul, B4, 2 pontos, B13, que é referente à minha lista, e vou apertar o F4, e aí olha o que aconteceu. Adicionou cifrão antes da letra e antes do número, para os dois casos, ó, cifrão B, cifrão 13. Dessa forma, ele trava a seleção, ou seja, em todas as células agora que eu arrastar, sempre vai manter estes valores aqui, ó, porque travou esses valores, tá bom? Aperto o Enter, ó. Vamos arrastar de novo, ó. Clico, seguro e arrasto, ó, até o final. E aí sim, pessoal, ele fez aqui um top 10 pra gente, do maior até o menor número. Então, se você abrir aqui o primeiro, você vê que ele está selecionando a lista e também selecionando o número 1 aqui, ou seja, ele vai pegar o top 1 ali da lista. Se você for na segunda célula e abrir ela, ele está pegando a mesma lista, ele não desceu agora, né, a nossa lista, ó, ele não fez isso daqui, não deslocou, continua puxando do mesmo lugar, e agora ele está pegando o 2, ou seja, top 2. Depois, aqui embaixo, ele pega a mesma lista com o top 3, e assim por diante. Então é isso, pessoal. Essas daqui são algumas maneiras da gente utilizar a função maior, menor, máximo e mínimo, e você ainda aprendeu como é que faz um ranking aqui de top 10. Ou você também pode utilizar o menor para fazer esse ranking de top 10, né? Por exemplo, o vendedor que teve mais vendas, o vendedor que teve menos vendas, o top 10 dos vendedores que mais venderam, dos que menos venderam, as maiores notas, as piores notas, você consegue fazer agora esse top 10 com essas funções que eu te ensinei aqui. Não perca a próxima aula, porque vem ainda muito conteúdo legal para você aprender. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Depois que aprendemos como fazer fórmulas básicas e funções básicas aqui no Excel, nada melhor do que aprender como formatar uma tabela aqui no Excel. Então, a partir de um exemplo prático, vou te mostrar como, por exemplo, pegar uma informação do e-mail, jogar aqui no Excel, transformar isso numa tabela totalmente funcional, com fórmulas e funções. Então, eu vou abrir aqui meu e-mail para você, um e-mail que eu recebi hoje cedo, e eu vou te mostrar como é que eu pego lá as informações e jogo aqui, e como que a gente faz aí todo o passe de mágica, beleza? Bom, pessoal, agora com o meu e-mail aqui aberto, eu vou mostrar para vocês como é que eu pego essas informações e jogo lá no Excel. Mas antes, vamos ler e vamos ver o que a pessoa está querendo. Bom dia, João, tudo certo? Abaixo, lista de materiais inventariados. Preciso que você faça o total individual e o total geral. Obrigado. Aí a pessoa mandou aqui para mim, ó, os materiais, na primeira coluna. Segunda coluna, a armazenagem, o local, né, de armazenagem. Terceira coluna, a quantidade de estoque e o valor unitário de cada um. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou copiar isso daqui, ó, com o mouse mesmo, tá? Selecionar tudo, ó. Aqui que eu vou apertar agora um Ctrl C, tá? Ctrl C. Eu vou voltar lá pro Excel. Aí aqui no Excel eu vou apertar um Ctrl V. Aí beleza, aí vocês viram que já colou aqui para mim certinho, né? Deixa eu só fazer o seguinte, ó. Vocês estão vendo que está sem as bordas aqui do fundo, né? Que sumiu, ó, as divisões. Então eu vou clicar aqui, ó, nessa caixinha e vou selecionar a segunda opção. Dessa forma, o Excel ele cola apenas os valores, ele não cola e não puxa a formatação que já veio do e-mail. Mas enfim, isso aqui não muda muita coisa, tá? Bom, agora a gente tem aqui as mesmas informações que estavam lá no e-mail. Material, local de armazenagem, a quantidade e o valor unitário. A primeira coisa que dá para a gente fazer aqui é aumentar um pouquinho as colunas. Por quê? Porque da forma que está aqui não está dando para ler por completo as informações, né? Então, como vocês já aprenderam, ó, seleciona tudo aqui em cima e dá 2 cliques. Dessa forma, o Excel ele ajusta de forma automática o espaçamento aí das colunas. Outra coisa que dá para a gente fazer, valor unitário. Colocar em formatação de moeda, né? Colocar o R, cifrão, tá? Para saber que é dinheiro isso daqui. Então, seleciona tudo, página inicial, e aqui, ó, nesse símbolo de dinheiro, você clica aqui, ó, reais do Brasil, beleza? Aí já fica certinho aí para você. Daria para a gente fazer de várias formas aqui a formatação dessa tabela. Como, por exemplo, você selecionar tudo, colocar bordas aqui em cima, ó, aí você escolhe as bordas. Você poderia também pintar aqui os títulos para dar um destaque. Então, por exemplo, pintar aqui de laranja. Aí você poderia mudar a cor da fonte, por exemplo, colocar de branco.
Colocar um laranja mais escuro aqui, ó. Aí cada linha, você pintar a linha sim, linha não, com uma cor diferente, para dar um destaque melhor e facilitar a visualização. Daria para fazer várias coisas aqui, pessoal, nessa nossa tabela. Mas eu vou mostrar para vocês a melhor maneira de você usar uma tabela no Excel, que é como eu falei, uma tabela totalmente funcional. Então eu vou te mostrar como é que faz isso. Eu vou voltar, ó, apertando Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, até ficar do jeito que estava. Beleza, está do jeito original. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em qualquer lugar aqui, em qualquer lugar das minhas informações, tá bom? Qualquer lugar aqui no meio, e vou apertar o atalho Ctrl T. Aperto o Ctrl e agora eu vou apertar o T. Aí ele selecionou todas as minhas informações da minha tabela. Não importa o tamanho que é a sua tabela, você tem 1000 linhas, você tem 10.000 linhas, 1000 colunas. Se você apertar em qualquer informação, selecionar qualquer célula dentro da tabela e apertar Ctrl T, toda a sua tabela é selecionada, tá bom? Depois que você selecionou toda a sua tabela, a gente vai transformar isso aqui em tabela mesmo, tá? Propriamente dito. Então selecionou tudo, aí você vai aqui em página inicial, formatar como tabela, e aqui você já vai perceber que tem várias informações diferentes, tem várias cores aqui. O que é isso daqui? Isso daqui são os layouts das tabelas, você pode escolher qualquer um, tá bom? Eu vou colocar aqui em qualquer um laranja, depois a gente muda. Aí ele vai abrir essa caixinha para você, ó, criar tabela. Onde estão os dados da tabela? Como a gente já tinha selecionado anteriormente, ele já ficou aqui certinho, ó. A célula C3, que é essa primeira aqui, ó, do título material, até aqui a última célula, célula F17. Aperta OK e beleza, pessoal, olha só o que aconteceu. Nossa tabela já está pronta. E como eu falei, dá para você mudar também o layout aqui da tabela. Então, clique em qualquer lugar da sua tabela, tá bom? E aí aqui em cima, ó, estilos de tabela, na guia design da tabela, você clica aqui na setinha para baixo e aí você pode selecionar o estilo. E o mais legal é que é só você passar o mouse por cima e você já consegue visualizar a configuração. Eu vou deixar, vamos ver, esse estilo aqui, ó, laranja, estilo de tabela média 17. Pronto. Depois que eu selecionei aqui o estilo da tabela, eu vou selecionar tudo de novo e vou ajustar ao meio. Você está vendo que aqui a quantidade de estoque está deslocada aqui para a direita? Então vamos clicar aqui em página inicial e aqui no alinhamento, ó, você clica aqui, ó, alinhar no meio e depois alinhar no centro, né, centralizar. Aí fica organizado de forma correta. Bom, vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Como lá no e-mail estava escrito, precisamos adicionar uma coluna de total, ou seja, somar o valor total de tudo e também o total individual de cada linha, né? Então, por exemplo, esse material LI43FK, que está na prateleira B, tem 16 unidades em estoque e o valor unitário dele é 19,6. Quanto que é o valor total? A gente tem que fazer, né? Então, vamos lá. Vou criar uma nova coluna, né? Criar uma nova coluna com o título valor total. Valor total. E você vai ver um negócio bem interessante. Quando eu clicar no Enter, de forma automática, a minha planilha já vai se organizar para adicionar essa nova coluna. Eu vou apertar o Enter e olha só, toda a formatação foi jogada aqui de forma automática. Deixa eu aumentar essa coluna. Valor total, beleza, agora estou conseguindo enxergar ela por completo. Como é que a gente calcula o total? Multiplicação, né? Pega o unitário e faz vezes a quantidade. Então, ó, igual, sempre usa igual, tá bom? Valor unitário, aqui ficou um pouquinho diferente, né? Porque como a gente está trabalhando com tabela, ela não vai mostrar o nome da célula, mas sim o nome, olha só, valor unitário é o nome do título dessa célula, que é referente ao valor unitário, vezes, asterisco, 16, quantidade de estoque. E quando eu apertar o Enter aqui nessa fórmula, você vai ver que todas as linhas também serão preenchidas de forma automática. Isso que é muito legal aqui quando você cria, formata como tabela no Excel. Então, vou apertar o Enter e olha só, tudo já foi preenchido de forma automática para você. E agora o que está faltando a gente fazer aqui nessa tabela? Só adicionar o valor total geral de tudo, né? Ou seja, essa nossa coluna aqui, ó, do valor total, precisamos somar ela para ver qual que é o total em estoque. Porque do jeito que fizemos aqui, eu tenho apenas o total individual para cada um dos produtos, não é mesmo? Tem uma maneira super simples de você fazer isso. Clique em qualquer lugar aqui da sua tabela, design da tabela, e aqui você vai habilitar, ó, linha de totais. Clica nela e olha o que aconteceu. A última linha ali que foi adicionada na sua tabela está mostrando para você o total da última coluna. Vou habilitar de novo, ó, ficar habilitando e desabilitando para você ver a diferença. Bem interessante, né? Uma outra coisa interessante aqui, como eu falei para vocês, que é uma tabela totalmente funcional, quando você utiliza os filtros da tabela. Então, por exemplo, digamos que eu queira saber apenas os materiais que estão armazenados
na prateleira A. Então eu venho aqui no título da prateleira, né, do título armazenagem, clico aqui e seleciono apenas a prateleira A. Quando eu der um OK, você vai ver que o valor total, que está 13.000, vai ser recalculado de forma automática, mostrando apenas os itens da prateleira A. Então eu clico aqui em OK e olha só, na prateleira A tem um total de R$ 2.200. E se eu alterar aqui e colocar prateleira B, ele mostra para mim que tem 7.600. O total aqui, tá vendo? Já atualiza de forma automática. Vamos remover o filtro para mostrar todo mundo, beleza. Agora uma última coisa que eu quero mostrar para você que é muito importante de saber mexer aqui no Excel quando se fala de tabela, é o seguinte. Você vai clicar aqui em inserir segmentação de dados. Vai abrir para você essa janela escrita inserir segmentação de dados, onde você tem o nome de cada uma das colunas. Então olha só, material, armazenagem, quantidade de estoque, valor unitário e o valor total. São as colunas que temos aqui para a nossa tabela. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar apenas a armazenagem, ou seja, para que eu consiga, de forma automática, ao invés de usar o filtro, conseguir selecionar por aqui. Você já vai entender, olha só, clicar em OK e vai aparecer para a gente uma nova janelinha escrito armazenagem. Ah, mas o que essa janela faz? Como é que mexe nela? Você já vai entender. Antes, eu só vou mostrar para você como mudar o layout aqui, ó. Então você clica aqui, ó, na setinha para baixo. Vou deixar aqui um layout laranja para combinar com a nossa tabela. Deixa eu ver esse segundo aqui. Não, vamos deixar ó, esse laranja aqui de baixo. Beleza, depois que você adicionou essa nova caixinha, ela é chamada de caixa de segmentação, onde você consegue segmentar os seus dados. Vamos ver na prática como é que funciona. Se eu clicar apenas em prateleira A, a tabela de forma automática só vai me mostrar os materiais referentes à prateleira A. Então olha só, cliquei e aí ele mostra para mim apenas os materiais da prateleira A. Se eu clicar na prateleira B, ele mostra para mim apenas os materiais da prateleira B. Se eu clicar na C também. E aí dá para você selecionar também mais de uma vez clicando aqui, ó, seleção múltipla. Então eu clico, eu quero ver o A e o C, não quero ver a prateleira B. Aí eu seleciono aqui o A e olha só, ele mostra para mim prateleira C, prateleira A e a B não está mostrando. Se eu quiser, por exemplo, ver só a prateleira A e B, eu seleciono aqui e tiro a C. E ele vai segmentando, filtrando para você de forma automática. Se você quiser limpar o filtro, você clica aqui, ó, limpar filtro. Beleza? Então é assim, pessoal, que a gente cria uma tabela no Excel totalmente funcional e também com a segmentação aí de dados. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu te espero na próxima aula. Função PROC-V é uma das funções mais importantes que você precisa saber utilizar no Excel. E eu já te digo, super tranquilo e fácil de utilizar, só que ela é muito eficiente, é muito boa essa função aqui. Então vamos lá, o que é PROC-V? O que significa isso? Como eu escrevi aqui para vocês, ó, PROC-V, você pode assimilar ela com PROC de procura na vertical. O V é de vertical, tá bom? Então procura na vertical ou busca vertical, PROC-V. PROC-V é uma função de busca, ou seja, aqui nessa minha tabela, olha só, tem uma tabela aqui com o nome dos alunos, as notas, o período de cada aluno e a série que cada aluno está estudando. Digamos que eu não quero ficar caçando aluno por aluno, vendo linha por linha, até porque ó, é uma tabela relativamente grande, né? Tem bastante informação aqui. Então eu quero que de maneira automática eu digite o nome do aluno, ou ainda eu seleciono o nome do aluno, e aí o Excel me retorna a nota que ele tirou, o período e a série que ele está. Vamos começar então, pessoal, fazendo aqui o seguinte. Escrever aqui aluno, e aqui ao lado eu vou selecionar o nome do aluno. Eu também não quero ficar digitando, né? Porque vai que eu esqueço o nome de algum aluno. Então é mais fácil eu criar aqui uma caixinha de seleção, você já vai aprender como é que cria, e aí eu escolho os alunos que tem. Então, como é que eu crio essa caixinha de seleção? Eu clico aqui na minha célula, dados, e aqui, ó, ferramentas de dados, eu clico aqui, ó, nessa validação de dados. Cliquei aqui, e aqui onde está escrito permitir, eu altero qualquer valor e escolho lista. Clico na setinha para cima e seleciono o nome de todos os alunos. Como é uma lista bem grande, para que eu não fique selecionando pelo mouse, ó, que vai demorar um pouco, eu clico na primeira célula, aí você vai apertar Ctrl Shift, eu estou apertando os dois ao mesmo tempo, estou segurando, tá? Ctrl e Shift, e agora eu vou apertar a seta para baixo, ó, para baixo. E aí selecionou tudo para mim, já posso soltar, tá bom? Então você aperta Ctrl Shift, segura, e também junto você aperta a setinha para baixo, aí ele seleciona tudo para você. Aí você clica aqui de novo, ó, nessa setinha para baixo, clica em OK. Vamos voltar lá para cima.
Pronto. Tá vendo que criou aqui essa caixinha pra gente? Ó? Quando você clica aqui, olha o que acontece. Você consegue selecionar o nome de todos os alunos da lista. Mais fácil, né? Mais fácil do que digitar. Então, por exemplo, quando eu escolho aqui o Álvaro, eu quero que apareça para mim a nota que ele tirou, o período que ele está e a série que ele está também. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui embaixo de aluno, eu vou escrever nota, e abaixo eu vou escrever período, e depois série. Dessa forma, só para a gente organizar, né? Vamos lá, vou selecionar tudo aqui, ó. Página inicial. Vou colocar aqui umas bordas, só para ficar mais fácil também da gente visualizar. Essa coluna eu consigo diminuir um pouco, essa daqui eu aumento um pouquinho. Beleza? Deixa eu centralizar tudo aqui ao meio, ó. E aqui ao lado, vou colocar uma cor diferente, só para a gente saber que são os títulos. Pode ser essa cor aqui, vou colocar em negrito. Aí, beleza. A gente seleciona o nome aqui e de forma automática o Excel tem que retornar para a gente com a nota, com o período e com a série. Mas como é que faz isso? É bem simples, eu vou te mostrar. Clica aqui na célula onde está o nome, né? A nota, desculpa. E aí você vai digitar igual proc v. Aqui, aí você seleciona, dá 2 cliques. A primeira informação que essa função vai pedir para você é o valor procurado. Que valor que é esse que está procurando? É o Álvaro, é o nome. Ou seja, ele vai pegar o nome do Álvaro, vai ver ali na lista e vai retornar a nota, o período ou a série. Mas a nossa referência, a nossa base é o nome do aluno. Então, no caso, é o nome que eu coloquei aqui em cima. E lembre-se, sempre que eu mudar essa célula aqui onde está escrito Álvaro, mudar o nome, a fórmula também é atualizada de forma automática. Então, vamos lá. Depois que eu escolhi o valor procurado, ponto e vírgula. Matriz tabela. O que é isso? Eu vou selecionar toda a minha tabela. Então, eu clico aqui no começo dela, ó, e vou apertar Ctrl T. Ctrl T. Ctrl T. Aí selecionou toda a minha tabela, tá bom? Olha só, dá para ver que toda a tabela está selecionada. E agora eu vou apertar aqui, ó, ponto e vírgula novamente. Número índice da coluna. O que é isso? É a coluna em que a nota está. Então, quando a minha função procv está procurando o nome do Álvaro, ele tem que achar, olha só, ele achou aqui o nome do Álvaro. E qual coluna que está a nota? É a primeira coluna? Não, né? Porque a primeira coluna é o nome do aluno. Olha só, Álvaro. E a próxima coluna? Ah, a próxima coluna sim, é a nota do aluno. Então, a coluna número 2. Ó, temos a coluna número 1, coluna número 2, a número 3, que é o período, e a número 4, que é a série. Então, eu quero a coluna número 2, que é a nota, tá bom? Então, é só você digitar o número 2. Ponto e vírgula. E aqui, a última coisa que você vai entrar nessa função é verdadeiro ou falso. O verdadeiro é uma correspondência aproximada. Então, digamos, o Excel não achou o nome Álvaro, então ele pega o nome mais próximo. Só que aqui eu não quero isso, eu quero que seja exatamente o nome. Então, eu coloco falso. Ou seja, o Excel ele vai procurar pelo nome do Álvaro. Se ele não achar, ele não retorna nada. Ele só retorna se ele achar o nome. E é isso que eu quero. Então, eu clico aqui, ó, em falso, dou 2 cliques, tá bom? E agora eu vou fechar parênteses e apertar o Enter. Já retornou para mim, ó, 7,7. É a nota do Álvaro? Será que está certo? Vamos conferir. Álvaro tirou nota 7,7, está certíssimo. E se eu mudar aqui o nome do aluno? Eu quero agora aqui, deixa eu ver, Bianca, 7,2. Olha só, atualizou para mim. Se eu vim aqui na minha lista, Bianca tirou realmente 7,2. Vamos alterar o nome, colocar um nome aqui ó, pode ser Davi, 7,4. Vamos pegar um diferente. Hélio, 9,6. Beleza, pessoal, já está funcionando certinho. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o mesmo aqui para o período e também para a série. Se você prestou atenção na formação, como a gente criou essa função procv, você viu que você já percebeu que vai mudar apenas uma coisa, a coluna de retorno. A nota, o Excel está retornando com a função procv a coluna 2, que é referente à nota. Se eu quero o período, ele vai ter que retornar a coluna 3, que é a coluna do período. E se eu quero a série, ele vai retornar a coluna 4. Então é só isso que muda. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui essa fórmula, dando 2 cliques. Aí, olha só, eu vou copiar isso daqui. Não, mas antes, ó, eu tenho que travar essa seleção H3, né? Então, ó, eu aperto o F4 para que quando eu desça a fórmula, sempre fique travado no nome do aluno, tá bom? Então, aperto o Enter e agora eu posso descer essa fórmula aqui, ó. Você vai ver que vai manter o 9,6. É porque está tudo igual para todo mundo. Como eu quero aqui o período agora, eu vou mudar onde está 2, coluna 2 para coluna 3, porque é a coluna do período. Aperto o Enter. E aqui aonde, pessoal, olha só, está série, ao invés de deixar a coluna 2, eu vou deixar a coluna 4, porque é referente à coluna da série, a quarta coluna, e aperto Enter. Bom, agora já finalizou a nossa função procv. Então, quando eu mudar aqui o nome, trocar de Hélio para Ingrid, por exemplo,
me mostra que a Ingrid tirou nota 9,5, é do período da noite e da série 2. Se eu mudar aqui, por exemplo, para... Olha, tem bastante nome, né? Deixa eu escolher aqui o Vitor, por exemplo. O Vitor tirou 6,8, ele é do período da tarde, da primeira série. Então é isso, pessoal, já está totalmente funcionando aqui a nossa função PROC-V no Excel, que é a busca vertical. Espero que você tenha gostado aqui dessa aula, é uma aula muito importante, função PROC-V é muito importante de aprender e utilizar no Excel. E te espero na próxima aula, hein? Valeu! Gráfico de colunas. Nessa aula vamos aprender o porquê é importante utilizar gráficos no Excel. Aprendemos já como construir tabelas, fazer funções e fórmulas e também como juntar essas informações. Então, por que é importante fazer gráfico? Será mesmo que é importante? Olha só, estou utilizando aqui a minha tabela de material, armazenagem, quantidade em estoque, valor unitário e valor total. A partir dessa tabela, eu consigo ter muitas informações, eu consigo ter todas as informações que eu preciso, só que eu ainda posso melhorar a entrega dessas informações. Eu consigo deixar isso mais visual e mais fácil de entender os dados. Digamos que você envia essa tabela para uma pessoa, você precisa enviar isso para alguém, gerar um relatório, um PDF. Pode ser que a pessoa demore um tempo para conseguir entender o que aquela tabela quer dizer. Através do gráfico, isso é mais fácil. É mais fácil você entender um gráfico visualmente objetivo e simples e fácil do que uma tabela que tem muita informação. Então, bom, como é que a gente faz para criar o gráfico? Se você vir aqui na aba Inserir, tem várias opções de gráficos que você pode utilizar aí no seu Excel. Nessa aula eu vou te mostrar o gráfico de colunas, que é esta primeira opção aqui, ó. Temos colunas, que é o gráfico com as barrinhas em pé, e também temos um gráfico parecido com o de colunas, mas que é chamado de gráfico de barras, que são as barrinhas, olha só, deitadas, tá bom? Só que antes, pessoal, antes da gente selecionar aqui os gráficos, é importante que você selecione os dados que você quer representar. Aqui no caso, na nossa tabela, temos as informações como material, estoque, quantidade em estoque, valor unitário e valor total. Eu vou querer representar aqui o material, a quantidade em estoque, pode ser o material e a quantidade em estoque. Então, como é que eu faço para selecionar essas duas informações? Porque se você perceber, não está uma coluna do lado da outra. Então, se eu selecionar dessa forma, a coluna armazenagem vai ficar no meio da minha seleção. Como é que eu faço para tirar essa coluna armazenagem? A gente vai ter que selecionar por partes, uma coluna e depois a outra. Então, você vai fazer o seguinte, você clica aqui na coluna do material, clica e arrasta até lá embaixo. Beleza, selecionou toda a coluna do material. Agora, para você selecionar toda a coluna aqui da quantidade em estoque, você segura o Ctrl, tá bom? Eu vou apertar o Ctrl e vou segurar, ó. Apertei o Ctrl e estou segurando. Agora eu clico aqui na quantidade em estoque até o final e arrasto. Já posso soltar. Dessa forma eu consegui selecionar material, a coluna material e a coluna estoque de forma junto, mas sem selecionar a armazenagem, né? Selecionar de forma isolada. Beleza, depois que você fez essa seleção, inserir gráficos, e aí você seleciona o gráfico de colunas. Você clica aqui no gráfico de colunas e de forma automática já é gerado aqui para você o gráfico. O Excel já faz isso de maneira automática. Apenas com as informações que já estão aqui no gráfico, já dá para tirar bastante conclusões, né? Já dá para a gente saber quais são os materiais que estão em estoque, que estão aparecendo aqui embaixo, também a quantidade que está aparecendo aqui do lado esquerdo. Beleza? Só isso daqui já é o seu gráfico, já está pronto. Você também pode aqui, né, fazer, claro, as configurações aí de layout nesse gráfico. Então, como exemplo, você pode selecionar o seu gráfico, como já está selecionado, e clicar aqui, ó, Design no gráfico, e aí vai aparecer para você várias opções de design que você pode estar selecionando. É só você passar o mouse por cima que o Excel já mostra para você como é que vai ficar se você selecionar essa opção. Vamos fazer o seguinte, ó, vou selecionar essa opção aqui, ó, estilo 7, tá bom? Aqui, quantidade em estoque está muito grande, então eu vou diminuir essa letra aí, está muito grande, eu não gostei dessa forma. Então eu clico, né, seleciono ela em página inicial, aí eu diminuo por aqui, ó, mais um, assim tá bom, já está em negrito. Vou clicar onde está o nome dos materiais, selecionei, vou diminuir um pouquinho também e colocar em negrito. Beleza, melhorou. O que dá para você fazer agora também é talvez selecionar o material que tem a maior quantidade e mudar a cor da barrinha dele, colocar vermelho, por exemplo. De qualquer forma, para você mudar a cor de todas as barrinhas, você clica nelas uma vez, vem aqui em formatar, preenchimento de forma, e aí você pode escolher, ó, a cor que você quiser. Eu vou deixar em azul mesmo, porque já é o padrão aqui que eu estou utilizando, né? Você também consegue colocar aqui um contorno
Cada barrinha vai ter um contorno. Então, se eu deixar em vermelho, dá para ver mais fácil, né? Quando eu deixo com essa cor vermelha. Você pode escolher aí várias opções de bordas. Eu vou colocar aqui a borda preta, e fica aí bem legal, dá um destaque, né? Antes de eu alterar a cor apenas de uma barrinha individual, eu selecionei meu gráfico novamente, cliquei, né, no meu gráfico, selecionei ele, vou clicar aqui, ó, efeitos de forma, e vou colocar uma sombra. Você vai ver quando eu selecionar a sombra, vai parecer que o meu gráfico vai sair da tela, olha só. Clicar aqui, olha o jeito que ficou, olha o design, ficou bem mais legal dessa forma, né? Então, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, a maior barrinha, que é essa daqui, ó, desse item, ó. Selecionou tudo, né, uma vez só, clico novamente para selecionar apenas essa barrinha. E aqui mesmo em formatar, preenchimento da forma, eu coloco vermelho. Pronto. Dessa forma, o gráfico está mostrando para mim todas as barrinhas em azul e apenas a barrinha que tem o maior valor em estoque, né, o material com maior valor em estoque, está em vermelho. Dessa forma é mais fácil, visualmente é mais fácil enxergar as informações. Um último detalhe que dá para a gente fazer aqui, na nossa planilha em geral, ó, você vem aqui em exibir, e aqui você desabilita linhas de grade. Você vai ver quando eu clicar aqui, vai dar um visual bem mais clean para a nossa tela aqui para a nossa planilha. Olha só, ficou bem melhor, né? Tirou aquelas linhas de fundo do Excel. Ó, a diferença que dá. Beleza, então pessoal, terminamos aqui o nosso gráfico de colunas. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula. Na próxima a gente vai continuar aprendendo mais sobre gráficos. Bora lá! Nessa aula iremos aprender sobre o gráfico de pizza, ou também, como é conhecido, o gráfico de setores. E esse gráfico aqui é muito utilizado e muito importante, porque compara a proporção das coisas. Você consegue ver o quanto que uma coisa é maior ou menor do que outra. Vamos aprender aqui na prática como é que utiliza, então, o gráfico de pizza ou o gráfico de setores. Vamos lá. Onde que se encontram os gráficos? Aqui na aba Inserir, na guia Inserir, nesta opçãozinha aqui, ó, nesse ícone, gráfico de pizza. Ou também você tem aqui o gráfico de rosca, que é a pizza com um furinho no meio, tá bom? Mas antes de colocarmos na tela o gráfico de pizza, vamos selecionar as informações que queremos utilizar aqui para o nosso gráfico. A primeira informação que eu quero ter no meu gráfico é o material, tá bom? Então eu vou selecionar a coluna do material. E o que eu quero comparar agora? Eu posso comparar o material e a quantidade de estoque, ver a proporção de cada material em estoque com o outro, ver quanto que um tem em estoque a mais do que o outro ou a menos. Também posso comparar o valor unitário ou o valor total. Eu vou fazer o seguinte, para o primeiro gráfico aqui de pizza, eu vou comparar o material com a quantidade em estoque, tá bom? A gente vai comparar as quantidades em estoque entre si, a proporção que cada uma representa. E depois a gente faz um outro gráfico de pizza também, de setores, e compara com o valor total. Então vamos lá, selecionei a coluna dos materiais e agora vou selecionar a coluna dos quantidade de estoque. Para isso, eu vou apertar o Ctrl. Então, estou apertando o Ctrl, estou segurando ele e vou selecionar a quantidade em estoque. Beleza, já pode soltar. Depois que você selecionou essas duas colunas, você clica aqui no gráfico de pizza e beleza, já está mostrando aí para você o gráfico de pizza. A primeira coisa que eu quero fazer aqui, pessoal, é pegar essa legenda que está aqui embaixo e jogar ela na parte direita do meu gráfico. Então, aqui nesse sinalzinho de mais, eu clico aqui nele e vai aparecer para mim, olha só, legenda, clico na setinha para a direita e coloco aqui, ó, à direita. Aí ele joga para mim todas as legendas na parte direita do gráfico. Se você quiser jogar na parte esquerda, você escolhe a esquerda. Se quiser jogar na parte de cima, você escolhe parte superior. Enfim, é bem configurável aqui essas configurações aí de legenda. Dá até para eu diminuir aqui um pouquinho, ó, nosso gráfico de pizza, jogar ele mais para cima. E beleza. Se você prestar atenção aqui nesse gráfico de pizza, o que ele está querendo dizer? Ele está comparando a proporção. Ou seja, a maior fatia representa o maior valor. A menor fatia representa o menor valor. Eu sei que dá para melhorar ainda o nosso gráfico de pizza e dá para colocar os números aqui aparecendo nele, né? Porque se você não tivesse aqui a tabela, olha só, digamos que você não tenha mais a sua tabela, só tem um gráfico dessa forma. Você precisa aqui dos valores no gráfico de pizza, no gráfico de setores, para saber o que está comparando, né? O que representa uma fatia, o que a outra representa, né? Então vamos lá. Como é que faz para adicionar esses valores? Você pode clicar aqui em Design do gráfico, né? Ou também clicar nessa setinha de mais e adicionar rótulos de dados. Aí você vê que já adiciona aí os valores. Você também, como eu falei, né? Você pode em Design do gráfico clicar aqui, ó, adicionar elementos do gráficos. E ao invés de você usar aquele sinalzinho de mais ali ao lado do gráfico, você adiciona as informações por aqui. Então, por exemplo, ó, rótulos de dados. Você pode colocar o centro, a extremidade interna ou externa, enfim, é bem configurável essas opções aqui.
Eu vou selecionar a extremidade interna. Tá ruim de ver os números, né? Eu sei. Então você seleciona eles, clica em página inicial, vou aumentar um pouco eles de tamanho, olha só, colocar tamanho 12, negrito, e vou colocar aqui em branco, fica melhor, ou preto, pode ser aqui preto. Mais fácil de visualizar, né? Quantidade em estoque, eu vou diminuir também esse título, ó. Colocar em negrito. As informações da legenda também eu vou colocar em negrito e vou diminuir um pouquinho. Pronto, assim a gente ganha mais espaço no nosso gráfico de pizza. E aí é isso, pessoal, já está praticamente pronto o gráfico de pizza, você já consegue visualizar todas as informações. E caso você queira mudar alguma coisa no design, no layout desse gráfico, basta clicar em design do gráfico e, como a gente fez anteriormente, só escolher o design aí que mais te agrade, tá bom? Eu posso até selecionar esse daqui, ó, estilo 6, está bem legal ele, ó. Só vou colocar em negrito os números e aumentar um pouquinho de tamanho. Colocar em 12 fica mais fácil de visualizar. Então é isso, pessoal, nosso gráfico de pizza está aqui na tela. Já finalizamos ele. Dá para a gente visualizar todas as informações agora. E eu falei também que eu ia fazer um gráfico de pizza mostrando, comparando o valor total. Eu vou utilizar como base este mesmo gráfico que a gente já fez. Então eu vou dar um Ctrl C nele, seleciono o gráfico, dá Ctrl C para copiar, e aqui embaixo você vai apertar um Ctrl V. Aí ele copia e cola exatamente o mesmo gráfico que você já fez. Dessa forma você não precisa fazer de novo. Só que aí você vai me falar: ah, mas no segundo gráfico você não queria comparar o valor total e ele está puxando a quantidade em estoque, então não adiantou nada. Adiantou sim, porque olha só, você seleciona o segundo gráfico e aí é só você deslocar essa seleção para a direita. Dessa forma, ele já puxa a informação certinho para você. Vamos apenas arrumar aqui o título, ó. Abre essa caixinha, arruma aqui o título e ficou uma bagunça aqui dentro, né? Tem várias informações que não dá para a gente ler direito. Eu vou deixar essa segunda opção aqui, esses valores em reais, em porcentagem. Eu quero ver a proporção de um valor para o outro em porcentagem. Como é que eu faço isso? Eu dou 2 cliques aqui nesses valores, ó, e vai abrir essa janela lateral aqui para você. Deixa eu até aumentar ela aqui, ó. Pronto, abriu essa janela lateral para você. E aonde está valor, você vai mudar para porcentagem e vai desmarcar o valor. E olha o que aconteceu. Agora está marcando em porcentagem. Você consegue saber a proporção das fatias em porcentagem. É só você fechar agora essa janela. E ao invés, né, de estar aparecendo os valores, está aparecendo em porcentagem para você. Vamos até deixar aqui do lado, ó. E agora, pessoal, olha só, como é o mesmo gráfico, né, dá até para a gente apagar essa legenda aqui lateral, não precisa dela. Vou dar um delete, porque é o mesmo, né, as mesmas informações. Vou estar diminuindo um pouquinho aqui esses valores, eu vou deixar em 10, beleza? Aí fica mais fácil da gente visualizar tudo, né? Então é isso, pessoal, olha só, nosso gráfico aqui já está pronto. Como ficou, ó, alguns valores muito próximos um do outro, às vezes complica a leitura. Uma coisa que você pode fazer para corrigir isso daqui é você selecionar o seu gráfico, né? Seleciona ele, aí você clica aqui em Design do gráfico, adicionar elementos do gráfico. Aí você consegue configurar aqui, ó, os rótulos de dados, que são essas informações de porcentagem, de valores, e colocá-la até para fora aqui do seu gráfico de pizza, assim fica mais fácil de visualizar. Ou colocar um melhor ajuste, tá vendo? Dessa forma aí você não perde informação. Bom, eu acredito que o melhor ajuste seja de fato o melhor ajuste que eu mais gostei aqui. Mas você também pode testar outras configurações, beleza? E você consegue reparar também que o melhor ajuste, ele puxa uma setinha, tá vendo? Para fora do gráfico quando o número não está cabendo dentro da fatia, né? Que às vezes a fatia é muito pequena e não cabe o valor ali dentro. Então é isso aí, pessoal. É assim que a gente cria os gráficos de pizza aqui no Excel a partir da nossa tabela. E lembrando, quando você cria um gráfico, você já nem precisa mais da tabela, porque o gráfico já está representando aquilo que a tabela representa. Então você não precisa da tabela, tá bom? Esse é o objetivo do gráfico, substituir a tabela. Beleza? Vamos para o próximo vídeo aqui e aprender mais um pouquinho sobre gráficos. Nessa aula eu vou te mostrar como usar o gráfico de linhas aqui no Excel e eu trouxe para isso um exemplo muito legal, um banco aqui de dados bem pequenininho, com 12 linhas, onde você vai conseguir entender 100% por que o gráfico, nesse caso o gráfico de linhas, é tão importante de ser utilizado. Essa minha tabelinha aqui do lado, ó, compara vegetação versus chuva, onde eu tenho a área da vegetação em metros quadrados ao decorrer de um período e a precipitação na região em milímetros ao decorrer também de um período. Bom, o gráfico de linhas, de qualquer forma, ele é geralmente utilizado aqui no Excel para comparar uma mesma coisa ao decorrer de um período. Então, se você está comparando um item, por exemplo, ou uma informação,
ao decorrer do tempo, ao decorrer de um período, o gráfico de linhas pode ser um gráfico excelente para você. E essa tabela aqui do lado, com essas informações, é exatamente isso que eu estou falando. Onde eu tenho a vegetação, o crescimento, ó, linha por linha, ele vai mostrando crescimento aqui de 5 metros quadrados, depois 13 metros quadrados, 20,1 metros quadrados. Então eu consigo ver o crescimento ao decorrer de um período. Também aqui na precipitação, ou seja, chuva na região, precipitação é chuva, tá bom? Também consigo ver a relação de um período para o outro, né? Então, como eu tenho essas comparações de uma mesma coisa ao decorrer de um período, eu consigo usar o gráfico de linhas. Então, vamos lá, vou selecionar aqui a minha tabela, toda a tabela com exceção do título aqui de cima, tá? Só o título de cima que eu não seleciono. Eu vou colocar em inserir. Por que eu não vou selecionar o título de cima? Porque depois eu arrumo... Porque se eu selecionasse, ele já ia aparecer para mim como título do gráfico, mas depois eu arrumo o título, tá bom? Não precisa selecionar agora. Seleciono tudo então, clico aqui no gráfico de linhas, ó, essa primeira opção, e pronto, o gráfico de linhas já foi adicionado aqui na tela para a gente. Uma coisa que dá para fazer é o seguinte, ó, deixa eu arrumar o layout desse gráfico, vamos escolher um layout legal aqui. Bom, vou colocar esse daqui que tem esses pontinhos, fica mais fácil de identificar. Vou minimizar esse menu inicial aqui. O título do meu gráfico eu vou colocar ó, vegetação versus chuva. Pronto. E agora, pessoal, a área da vegetação está sendo representada por essa linha azul. Mas não tem nada a ver, né? Vamos colocar de verde, porque vegetação geralmente é verde, né? E fica mais legal, né? Então, vamos clicar aqui nessa linha. Vamos abrir aqui, ó, formatar. Preenchimento da forma, você seleciona o verde. E aqui no contorno também, ó. Beleza? E aqui onde está a precipitação na região, você seleciona essa linha de laranja agora, que é a precipitação na região, é a chuva na região. Eu vou colocar ela de azul. Seleciona aqui o contorno de azul. Ficou meio parecido um com o outro, né? Vamos mudar esse azul então. No caso escuro aí, beleza, ficou legal. Pronto, pessoal, agora temos a linha azul que representa a chuva e a linha verde que representa a vegetação. E lembra que eu falei que o gráfico ele é mais importante do que a tabela? Por quê? Porque ele consegue expressar de forma mais clara e objetiva as informações que você tem. E este gráfico aqui de linhas está falando justamente isso para a gente. Olha só, sem a tabela, com a tabela já dá para ouvir algumas informações, mas está difícil de entender. Agora com o gráfico eu consigo entender perfeitamente. Ó. A minha vegetação está crescendo conforme aumenta a chuva. É claro que a vegetação sempre está crescendo, só que no período de maior chuva, olha só, aqui a linha da chuva está pouquinho, aumentou, olha só, tanto que aumentou a chuva aqui nesse período. E quando aumentou a chuva, olha o que aconteceu com a minha linha, ela também aumentou bastante, tá vendo? Ela teve um crescimento maior justamente quando teve mais chuva. E aí repare o seguinte, se a minha área da vegetação continuasse crescendo com esse padrão, ela pararia aqui em cima, ó. Ela continuaria dessa forma crescendo. Só que como a chuva diminuiu, olha o que aconteceu. Estava crescendo a minha vegetação, aí parou de chover, ela deu uma estagnada no crescimento. Então a gente consegue comparar a relação da chuva com o crescimento da vegetação através desse gráfico aqui de linhas, beleza? Uma configuração que eu quero mostrar aqui para você também, se você clicar aqui à esquerda nessa legenda duas vezes, 1, 2, vai aparecer para você essa janela aqui lateral, onde você consegue configurar o mínimo e o máximo. O mínimo é o valor mínimo aqui que está aparecendo, no caso 0. E o máximo é o valor máximo que está aparecendo, que é 250. Não temos um valor de 250. Então, se eu diminuir isso daqui, por exemplo, para 210, eu vou ter um aproveitamento melhor da região do meu gráfico, da área do meu gráfico. Olha só, quando apertar o Enter, o gráfico ele é reajustado com um aproveitamento melhor. E aqui no principal está 50. O que esse 50 quer dizer? Quer dizer que ele vai pulando de 50 em 50. Só deixa eu arrumar aqui o mínimo, ó, colocar 0 novamente. Aí beleza, ele começa no 0 e acaba no 200. Olha só, mínimo 0, máximo 200. Está 210, né? Enfim. Aí aqui, pessoal, no principal, ele está pulando de 50 em 50. O que isso quer dizer? Ó, ele começa no 0, depois pula para o 50, depois para o 100, para o 150, crescendo de 50 em 50. Eu quero que as linhas tenham um intervalo de 20 em 20. Ou de 10 em 10, vamos ver se 10 em 10 ficou muita coisa. Ah, ficou muita coisa, então deixa eu colocar de 20 em 20. Apertar o Enter, pronto. E aqui onde está 210, deixa eu colocar 220. Beleza. Agora é só fechar e pronto, pessoal. Nosso gráfico de linhas já está finalizado. E agora a gente consegue interpretar melhor as informações do que se tivéssemos só a nossa tabela. O gráfico de linhas aqui ficou muito bom. Então é isso aí, pessoal. Nessa aula aprendemos a como utilizar então o gráfico de linhas na prática. Nessa aula eu vou te mostrar como salvar em PDF e também imprimir um arquivo que você tenha no Excel. Mais especificamente, uma tabela, um gráfico, como é que você imprime aí o que você tem no Excel, as suas informações.
Aqui para mostrar para vocês esse exemplo, como imprimir, eu trouxe uma tabela bem grande, para não ter erro. Uma tabela que tem cabeçalho, que tem várias informações, várias colunas, e que tem muitas e muitas e muitas e muitas linhas. É uma tabela realmente muito grande, tá bom? Deixa eu até descer aqui para vocês verem, olha só. Uma tabela gigantesca, tá? E eu vou mostrar como é que a gente configura para poder imprimir ou mesmo salvar em PDF para você poder mandar por e-mail, mandar por WhatsApp, enfim. Deixa eu mostrar aqui nesse vídeo. Para você poder acessar a área de impressão, você tem dois caminhos, basicamente. O primeiro é você ir em Arquivo, e aqui nessa área de Arquivo você vem em Imprimir, e aqui você vai ter todas as configurações de impressão disponível para você. Então, você já consegue imprimir essa folha que você está vendo aqui, ó, na tela. Essa folha aqui já é a folha de impressão. Se você imprimir isso daqui, a folha que vai sair vai ficar igual a que está aqui. Isso aqui já é um modelo. Só que, se você reparar e eu trocar aqui as páginas, ó, eu estou na primeira página de 9, ou seja, são 9 páginas no total. Consigo mudar aqui para baixo ou ainda pelo rolinho do mouse, tá? Aperto ele para baixo, aqui trago ele para trás e consigo ir descendo as folhas. Você consegue perceber o seguinte, que a minha folha, né, a minha tabela lá, ela tem aqui, ó, os títulos, né? Material, quantidade vendida, venda total e evolução das vendas, aqui esse gráfico. Eu preciso que esse meu título se repita em todas as páginas de impressão, algo que não está acontecendo, como você pode ver. Quando eu mudo aqui a página, meu título ele também vai embora, né? Não aparece mais. Eu preciso repetir esse título, esse cabeçalho. Então eu vou mostrar para você como é que faz isso. E outra coisa, deixa eu voltar aqui na minha área, você está vendo que esse título aqui da aula, PDF e impressão, não tem nada a ver com o meu arquivo, eu não posso imprimir isso. Isso aqui é só o título aqui da aula que você está assistindo. Então eu não posso imprimir isso daqui junto. Tem que tirar isso daqui da impressão. Como é que eu faço então, essas duas coisas? Uma, repito o cabeçalho em tudo, e duas, exclua essa barra ali de PDF e impressão, né? Porque eu não quero que seja impresso. Então eu vou te mostrar como é que faz isso. E como eu falei para você, tem duas formas de acessar lá a área de impressão. A primeira que eu mostrei é arquivo e depois imprimir. E a segunda maneira é você apertar o atalho Ctrl P. Aperta o Ctrl, segura e agora aperta o P. E aí você já é direcionado para a área aqui de impressão, para a página de imprimir, tá bom? Bom, então eu vou te mostrar como é que faz para configurar essa página aqui. Lembra que lá no começo das aulas eu falei para você de cada coisinha aqui do Excel e agora a gente vai usar uma dessas coisinhas que está aqui embaixo, olha só, chamada visualizar quebra de página, esse ícone aqui embaixo de mim. Você clica nele e você percebe que o layout aqui do Excel já mudou, olha o jeito que ficou as informações. Basicamente, tudo que está dentro da área branca, aqui à esquerda, vai ser impresso. Tudo que está fora, aqui nessa parte cinza, não vai ser impresso. Então vamos fazer o seguinte. Está vendo que tem uma linha pontilhada aqui no meio da minha tela? Essa linha pontilhada indica a divisão da folha. Ou seja, veja que aqui está escrito página 1 e aqui está escrito página 9. Eu quero que só imprima ali a minha tabela. Então pego essa linha grande aqui à direita, clico, seguro e arrasto, jogo ela aqui para o canto. Vou dar mais um zoom aqui em cima, pessoal, para vocês enxergarem melhor. E agora, ó, essa linha em azul aqui à esquerda, eu puxo ela aqui para dentro também, para que só a minha tabela seja impressa. Está vendo que ficou cinza aqui agora a lateral? Por quê? Ficou cinza porque não vai ser impresso. E aqui em cima também a linha azul, eu clico, seguro e arrasto e jogo ela aqui embaixo, tirando esse meu título aqui da jogada, tá bom? Tirando ele da área de impressão. E aí, realmente, só a minha tabela vai ser impressa. Quando eu apertar aqui o Ctrl P e for lá para a área de impressão, você está vendo que aquele título lá em cima já saiu. Perfeito. Só que o cabeçalho ainda não está repetindo. Como é que eu faço para repetir o cabeçalho? É bem simples. Você vai clicar aqui, deixa eu só descer essa guia aqui, ó, dá 2 cliques em qualquer guia aqui de cima e toda a caixa de ferramenta desce para você. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar layout da página e imprimir títulos. E onde está escrito linhas a repetir na parte superior, você que dá um clique aqui, ó, nessa setinha para cima, e aí seleciona tanto a linha 3 quanto a linha 4. Por que linha 3 e linha 4? Porque no meu caso em específico, o meu cabeçalho está na linha 3 e na linha 4. Se o seu cabeçalho estiver apenas na linha 2, você seleciona só a linha 2 ou só a linha 1. Ou seleciona quantas linhas for necessário para que o seu cabeçalho se repita, tá bom? Independente do tamanho que ele for. Como o meu cabeçalho ocupa apenas a linha 3 e 4, eu selecionei a linha 3 e 4. Depois que eu selecionei, clico na setinha para baixo e clico em OK. Acabou, só isso. Quando você for lá para a área de impressão, apertar Ctrl P, você vai ver que quando você mudar de página, todas as páginas já vão estar com a folha com o cabeçalho repetindo. Olha só, estou mudando aqui as páginas, está tudo repetindo o cabeçalho. É isso mesmo, agora está totalmente configurada aqui a nossa folha e já dá para imprimir. É isso mesmo, só isso, já dá para a gente imprimir a nossa folha.
imprimir ou salvar em PDF, é claro, né? Se você quiser salvar em PDF, você clica aqui na impressora e aí seleciona Microsoft Print o PDF e vai imprimir em PDF, tá bom? Se você quiser imprimir, você seleciona aí a impressora que tem instalada no seu computador, no seu notebook e seleciona ela. Aqui no caso a minha impressora está offline, mas é só eu selecionar ela e clicar em imprimir, tá bom? No caso está offline, não vai adiantar nada. Mas para salvar em PDF, deixa eu mostrar para vocês. Seleciona aqui o PDF, clique em imprimir, espera um pouquinho, o Excel vai abrir uma janela para você. E aí você seleciona onde quer salvar esse arquivo em PDF. Eu vou salvar aqui em documentos só para você ver esse exemplo. Olha só, exemplo 1. Clique em salvar, espera um pouquinho para o Excel salvar, tem essa janelinha dele carregando. E aí beleza, pessoal, uma vez que finalizou, é só você abrir o seu arquivo onde você salvou. Abri aqui a minha pasta de documentos, onde eu salvei meu PDF, olha ele aqui, ó, exemplo 1. Dou um Enter para abrir o arquivo. E aqui tá, pessoal, o nosso arquivo que a gente salvou em PDF. Todo certinho, tudo bonitinho. E o mais legal de tudo é que se você der um zoom, olha só, a imagem é perfeita. Então fica muito bom mesmo. E é claro, depois até que você salve em PDF, você ainda consegue imprimir este arquivo. Essa daqui foi nossa aula de como imprimir e salvar em PDF.